Gente, esse vídeo aqui não é apenas um vídeo comum, é uma alerta. Cuidado com inimigos disfarçados de amigos. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. E se você puder ficar nesse vídeo até o final, você fica. Cuidado. Para quem me acompanha aqui, sabe que meu pai está no CTI internado. Meu pai sempre foi fumante. Ele está com pneumonia e água no pulmão. Está fazendo uso de antibióticos e está respondendo bem, tá? O médico falou que logo, logo ele vai ter alta. E para quem não sabe, o meu pai ele é separado da minha mãe. Ele abandonou a família dele para viver uma vida com uma outra mulher, largou a minha mãe. Nós éramos todos pequenos, eu e meus irmãos. Nós tínhamos 2 irmãos especiais que hoje não está mais entre nós. Fica até o final para você entender. E apesar dele ter nos abandonado, gente, sim, nós estamos, eu e meus irmãos. Quando eu falo nós, é eu e meus irmãos. E minha mãe também. Nós estamos ajudando ele. Ele não pode ter acompanhante no momento porque ele se encontra no CTI. Mas todo dia ele tem visita. Inclusive a minha mãe, sim, já foi e já visitou ele. E nós estamos cuidando do nosso pai, por quê? Porque quando ele morava com a nossa mãe, gente, ele era um ótimo pai. Ele só se transformou quando ele saiu de casa, foi morar com outra mulher, enfim, ele nos abandonou, largou minha mãe com 2 filhos especiais, como já falei pra vocês. Então nós estamos ajudando o nosso pai por causa disso e porque a minha mãe nos criou assim, que independente do que ele fez, ele era o nosso pai. Então eu era criança, meus irmãos também criança, e aí a gente ficou com isso no coração, com o que minha mãe nos ensinou. E agora eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Antes do meu pai sair de casa, nós éramos muito felizes. Uma família humilde, simples, mas eu e meus irmãos, nós tínhamos tudo. Como pobre, nós tínhamos tudo, porque meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador, muito guerreiro. Então, assim, ele dava de tudo pra gente. Então, eu tenho essa lembrança do meu pai e procuro guardar esse momento bom que eu passei do lado dele. Então, nós tínhamos tudo. Ele fazia de tudo por mim e pelos meus irmãos. E nós éramos muito felizes. Meu pai e minha mãe eram um casal. Pensa num casal, assim, feliz pra caramba. Sabe, meu pai era muito farto. Na nossa casa tinha muita fartura. Todo final de semana meu pai fazia churrasco. Todo final de semana meu pai levava a minha mãe pra sair. Ele tinha um apelido carinhoso que ele chamava minha mãe. Ele chamava minha mãe de Ninha. Minha mãe chamava ele de Ninho. Uma família, assim, muito feliz. Uma família de causar inveja. Sim, gente, de causar inveja. A casa da minha mãe era humilde, mas tinha tudo, gente, tinha tudo. A minha mãe, assim... Nós éramos uma família muito farta. Minha mãe chegava a dividir, porque a minha mãe sempre teve um coração imenso. Então, assim, meu pai fazia churrasco, era muita coisa, sobrava, ela dava pra vizinha, sabe? Minha mãe sempre teve um coração bondoso, um coração muito bom. Independente, gente, do que aconteça na sua vida, sempre faça o bem. Porque é sobre você, não é sobre a outra pessoa. E quem faz o bem, colhe o bem. Independente da outra pessoa, sabe? Não ser bondosa, mas quem faz o bem, gente, colhe o bem. E acredite, quem faz o mal também colhe o mal. Não adianta, gente. Nessa vida não adianta. Tudo que você plantar, você vai colher. Não existe nessa vida, gente, eu plantar um limão e colher um morango. Isso é real. Às vezes você não pode ver a pessoa colher. Às vezes você conhece uma pessoa ruim, que só faz ruindade, só faz maldade, só deseja o mal pro próximo. E às vezes você, no seu olhar, não tá vendo, né? Mas às vezes a pessoa tá colhendo, mas fica, ó, quietinha, sabe por quê? Porque é ruim. Aí não vai falar o que tá passando. Por quê? Fica com vergonha de falar o que tá passando. Enfim, então não adianta. Tudo nessa vida é aqui, sabe? A vida é aqui. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então faça sempre o bem. Faça sempre, independente do que aconteça, faça o bem. E aí eu vou entrar agora onde eu falei lá no começo do vídeo. Cuidado com o inimigo disfarçado de amigo, que é o pior. É o pior. Porque a pessoa finge que tá com você,
A pessoa finge que é teu amigo. Antigamente era mais declarado, né? O inimigo se declarava mais. Agora o inimigo tá camuflado. Então, cuidado. Cuidado com os inimigos disfarçados de amigos. Então, gente, eu vou chegar onde eu quero chegar agora. Vigia, vigia. E eu estou falando aqui sobre vida real que acontece, né, na realidade. Então, como eu falei pra vocês, né, nós éramos uma família de causar inveja, muito feliz. E, gente, lá na rua da minha mãe, morava uma parente do meu pai. Sim, uma parente do meu pai. Infelizmente, gente, tem parente também que só deu na causa. E essa parente do meu pai, ela vivia dentro da casa da minha mãe. Elogiava muito os móveis da minha mãe. Eu não tô falando de religião, tô falando de Deus. É por isso, gente, o mal ele existe. Nós temos que se apegar com Deus, para Deus nos mostrar quem é quem, Deus revelar quem é quem e a gente não ficar enganado. Senão, a gente fica enganado. E é uma grande realidade. E aí ela elogiava muito os móveis da minha mãe, ela via a vida que minha mãe tinha com meu pai amava a minha mãe de paixão, meu pai era apaixonadíssimo pela minha mãe. Nós éramos muito felizes e ela vivia lá na casa da minha mãe. E minha mãe ainda ajudava ela, sim. E ela tinha uma vida muito conturbada com o marido dela, gente. O marido dela batia nela, os vizinhos se metiam, era aquele alvoroço, sabe? Aquela tribulação toda. Ela era muito infeliz. Infelizmente, ela era muito infeliz. E aí, o marido dela também deixava faltar muita coisa, faltar alimentos. Então, ela pegava alimento também. Como lá na minha mãe tinha muita fartura, ela pegava alimento, pegava as coisas, minha mãe dava pra ela, ajudava na medida do possível, aconselhava eles, para de brigar, não fica assim. Enfim, gente, enfim. Depois eu vou fazer outro vídeo, senão você vai ficar muito longo. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários que eu vou responder a vocês. Ela fez um trabalho, né, que vocês devem imaginar, porque eu não posso falar aqui, né, senão o YouTube pode travar o meu vídeo, mas começa com MA e termina com BA, vocês entenderam, né? Por inveja, porque minha mãe ainda ajudava ela. Por inveja, ela fez um trabalho para tirar o meu pai de casa, porque ela não suportou a alegria da minha mãe, a felicidade da minha mãe. Até porque ela não tinha motivo, sabe? Minha mãe era muito boa com ela não tinha motivo. Ela é parente do meu pai, não da minha mãe. Então ela não tinha motivo para ter raiva da minha mãe. Foi inveja, simplesmente porque minha mãe era muito feliz. Nós éramos muito felizes e ela não suportou. E ela era muito infeliz. E ela não suportou, sabe, a alegria da minha mãe. E aí, gente, a inveja existe? Vocês me dizem aqui nos comentários. E o mal? O mal existe? Vocês me dizem aqui no comentário. Então, cuidado com os amigos, né, com os inimigos disfarçados de amigos. E não fica colocando, não é qualquer pessoa que você coloca na sua casa, sabe? E por isso que eu falei que não é um vídeo apenas comum, que sirva de lição para nós. Então, cuidado, cuidado. Como eu falei, não é religião, é Deus. Você confia em Deus? Pede a Deus para te mostrar, sabe? Não sai colocando qualquer pessoa dentro dessa casa. E é isso, gente, é isso. E tem muitas coisas que assim, vocês vão ficar de boca aberta. Só que eu não vou falar tudo aqui nesse vídeo, porque ele vai ficar muito longo e muito cansativo. Mas eu vou trazendo pra vocês, tá? Vou gravando e vou trazendo aqui pra vocês. E assim, vocês não têm noção do que aconteceu. Eu vou voltar aqui pra contar pra vocês. Vocês não têm noção, vocês vão ficar assim, não, isso não tá acontecendo. Vocês vão ficar de boca aberta. Mas assim, sigo ajudando, né, meu pai, eu e meus irmãos. Vai dar tudo certo, logo, logo ele vai ter alta e vai ficar tudo bem. Então, assim, não sei quem você confia. A minha confiança é em Deus, né? Como eu falei, não é sobre religião, é sobre Deus. Ora pela sua casa, ora pelo seu casamento, sabe? E pede para o Papai do Céu para você não ficar enganada, porque eu creio muito em Deus e Deus não nos deixa enganado, sabe? E quando eu falei assim, independente da outra pessoa fazer o mal, faça o bem,
sabe, gente? E é claro que eu não tô mandando você botar a pessoa que te fez o mal dentro da sua casa, não. Mas, tipo assim, se ela fez o mal pra você, não deseja o mal pra ela, não. Entendeu? É sobre isso, não desejar. É sobre não desejar a mesma coisa. A pessoa pode ter feito o que fez. Gente, a pessoa pode ter feito o que fez com você. Só que só de você não desejar a mesma coisa pra ela, cara, você já ganhou o mundo. Só de você só querer seguir a sua vida em paz e desejar tudo de bom pra ela, você já ganhou o mundo, e é sobre isso. Próximo vídeo eu vou